Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição de Interfaces, Arte e Saúde Mental. Estou tentando aqui fixar o comentário, me pediram para fazer isso. Ai, gente, acho que eu não sei fixar os comentários aqui. Então eu vou dar boa noite para vocês. Eu sou Jéssica Barbosa, sou atriz, artista residente na Casa B do Museu Bispo do Rosário. E hoje eu vou estar conversando um pouco com Diana Coker sobre essa interface arte-saúde mental. Mas antes, enquanto vocês vão entrando, vocês conhecem esse livro? Lima Barreto, Triste Visionário. Vou ler um trechinho para vocês. Ó, a Diana acabou de chegar. Mas já que eu comecei, vamos lá. Não nos lembramos que nós não nos conhecemos uns aos outros, dentro do nosso próprio país. E tudo aquilo que fica pouco adiante dos subúrbios das nossas cidades, na vaga denominação Brasil, terra de duvidosa existência, como a sua homenagem da fantástica geografia pré-colombiana. Nós, os brasileiros, somos como Robsons, estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha que um naufrágio nos tirou. Frases de Lima Barreto, presentes nesse livro de Lília, e eu espero, em breve, fazer uma edição do Interfaces com um convidado para lá de especial, que eu não vou anunciar, para conversar sobre Lima Barreto, que foi um grande escritor brasileiro, negro, e que teve passagem pela colônia Bispo do Rosário. Agora eu vou convidar para estar com a gente Diana Coker, que já está aí presente, curadora pedagógica do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. Ela coordena o projeto político-pedagógico da instituição e desenvolve uma série de programas que convertem arte, saúde mental e educação. Um deles é esse programa da Residência Artística da Casa B, do qual eu faço parte, junto com o Pedro Samorais. Bem-vindos aí os que ainda estão entrando. Eu vou convidar a Diana para vocês conhecerem ela e ela também poder se apresentar, né? Vamos lá. Diana, que se eu não me engano, é também por formação historiadora. É isso, Diana? Historiadora? Sou, né? Lá no Sou. começo. Minha formação primeira. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Minha graduação foi em História, lá no Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, como você tá? Pergunta difícil, né? Uhum. Pergunta difícil. Vamos substituir por um abraço bem gostoso. Pois eu tenho uma notícia boa para Simbólico. dar. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Acabou de sair o resultado dos meus sogros. Meus sogros, para quem está aí na rede não sabe, são idosos e eles estavam com Covid, apesar de estar em quarentena, e ficaram um mês lutando contra o vírus. E acabou de sair o resultado negativo. Eles não estão mais com o vírus e estão imunizados. Acabou de sair esse resultado. Então, assim, trouxe um acalanto, porque diante das notícias que a gente tem recebido a cada dia, assim, pra gente, claro, né? É numa perspectiva individual, mas que é possível também. Quando a gente pensa na doença, a gente já pensa em óbito, em internação, e não que isso é uma realidade, né? Mas só para te dar uma notícia boa. É, Ana, que é ótima. Que é. bom. Que bom, que bom.
muito feliz com isso. Então, Ei, então, a gente, bom, acho que boa noite para todo mundo que está chegando, né? Saúde. É, é difícil, né, fazer live assim. A gente, além da nossa inexperiência tecnológica, dá um nervoso, né? uhum, O coração fica tum, 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 tum. Mas a gente acha que é importante, né, fazer essa conversa, esse projeto que a Jéssica criou, concebeu, no meio do furacão, né? Sempre tem uma relevância, né? Uma importância. A gente está. É saúde também, né? uhum, É saúde. Então a uhum. gente faz uma força aí de superar a dificuldade, né? Que é esse. Então já vamos avisar de antemão que, né, coisas acontecem, né? Estamos nos nossos ambientes domésticos, filhos Uhum. acordam, Uhum. Ana é internet cai, mãe do Vicente. né? Internet cai, áudio fica ruim, tem delay, então eu já peço a paciência de vocês Uhum. e a compreensão em torno disso, né? Mas vamos lá. Eu estava E até o último segundo muito resistente para fazer, né, internamente. As últimas semanas foram muito difíceis aqui para mim, do ponto de vista não só individual, né, de lidar de uma forma muito próxima com a morte mesmo, né? Mas do ponto de vista coletivo, porque assim, Diana, eu sinto que o Covid, ele vem dentro dessa realidade coletiva nossa, né? Nos obrigando a tanta mudança, mexendo tanto com a nossa vida e com a nossa rotina, mas que é uma coisa que, de certa forma, por mais que a gente tenha talvez uma responsabilidade, não sei se eu gosto muito de pensar assim, mas é um vírus como tantos outros que a gente coletivamente atravessa. E tem outras realidades aí de coisas que acontecem do ponto de vista social, que poderiam acontecer de outra forma, que são escolhas ou não, e que elas não acontecem assim, né? E que aí eu acho que com essas, que poderiam ser escolhas diferentes, são muito mais difíceis de lidar. Eu queria, assim, que você contasse pra gente um pouco sobre a história daquele território, da colônia, né, dentro da sua experiência. Um pouco de como essa história desse território, ela conta a história da diáspora negra também, um pouco da formação do Rio de Janeiro. Então, queria deixar a palavra contigo para poder contar um pouco sobre esse passado desse território. eu certamente não vou conseguir aprofundar, né? Assim, vou sobrevoar, dar um panorama também, apesar de ter formação em história, assim, não estou falando no lugar de uma pesquisadora em história que pesquisa esse tema como campo de atuação, né? Então acho que é bom situar isso, né? É, mas eu queria, Jéssica, eu tinha comentado contigo, né, antes, a gente conversando, Ah, que na live na semana passada, você propôs uma pergunta, né? Você propôs que as pessoas colocassem uma pergunta no colo, né? É, Você quer repetir a pergunta? na semana passada a pergunta foi, quais os preconceitos que eu carrego, né? E se perguntar isso durante a conversa minha com a mãe Celina de Xangô, que foi uma conversa, para quem não viu, sobre saúde mental e religiosidade, racismo, né? Então, e hoje a Diana veio com a proposição que eu acho que você pode apresentar para as pessoas. Sim.
gente conversou, então é nossa, né? Assim, eu acho que hoje a gente está trazendo não uma pergunta, mas uma afirmação óbvia, uma afirmação fundamental, que é vidas negras importam. E essa afirmação, ela percorre toda a nossa conversa hoje, né? Tudo que a gente vai falar do antes, do passado, da história, o que a gente fala do presente, o que a gente projeta para o futuro. E eu aqui, enquanto mulher branca, afirmando isso, não faço mais do que a minha mínima obrigação e responsabilidade, né? É o óbvio, né? Então, mas a gente precisa reverberar essa fala, a gente precisa gritar, reverberar esse grito. Então é sobre isso que a gente está falando, né, o tempo todo. Bom, então você me pediu para falar sobre a história desse território, né, da colônia Juliano Moreira. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco antes, assim, né? Claro que eu vou passar voando, né? Mas a gente está no mês da luta antimanicomial. Aliás, a gente estava no mês da luta antimanicomial, que é maio, né? O dia que tem esse marco é 18 de maio, que também é o Dia Internacional dos Museus. E o projeto Interface começou em maio, então ele está inserido nessa programação, né? Nesse marco. Então, por que antimanicomial, né? O que é o manicômio? O manicômio, enquanto instituição, ele foi criado na Europa, finais do século XVIII, início do século XIX, como um espaço de enclausuramento de determinados sujeitos que eram considerados fora da norma, da ordem, da moral, dos comportamentos considerados apropriados, adequados. Isso é diante, evidentemente, de um projeto econômico, né, que se instalava na Europa, naquela Europa pós Revolução Industrial. Então, alguns autores, como Castel, vão colocar o manicômio como esse espaço que vai tirar do caminho aqueles sujeitos que são considerados entraves ou inaptos da produtividade econômica moderna, industrial, capitalista, né? Aqui no Brasil, o primeiro manicômio foi inaugurado por Dom Pedro II em 1852. Então, tá ali, né? Só que quando a gente pensa a história da psiquiatria no Brasil, nós temos que pensar, e isso é para tudo, vale para tudo, né? As estruturas que nos fundam enquanto sociedade, né? Isso vale para tudo. E o que eu quero grifar é que essa história, portanto, ela é engendrada dentro de um projeto racista, colonialista, né? Então, se a gente trata essa questão, a questão racial, como um subtema, ou como uma coisa que fica em segundo plano, ou que fica implícita, né? Não precisa dizer, porque isso faz parte da nossa formação, então está dado, a gente está operando na manutenção e na continuidade dessa lógica. Então, a gente precisa, nesse campo e em todos os outros, a gente precisa trazer isso como o centro, à frente da questão, né? A gente, na verdade, não sou eu, né? Lógico, não sou eu que estou inventando, falando isso, né? E inclusive, você estava no seminário Quilombo do Rosário, que foi realizado no Museu Bispo do Rosário, em 2018. Né? 18. E a gente ouviu falas
incríveis, super importantes, impactantes, da Fernanda Nascimento, a Raquel Gouveia, a Jaqueline Gomes, né? Fizeram uma mesa Uhum. falando sobre essas questões, né? Então, acho que, enfim, é importante também a gente trazer essas intelectuais negras no campo da psicologia, da clínica, da pesquisa, né? Que elas produzem e constroem de clínica, de prática, de pesquisa, para a gente pensar essas questões. Porque se a gente continuar sempre nos mesmos autores, né, franceses, Uhum. que também contribuíram, mas se a gente continuar só neles, a gente não vai operar as transformações que a gente precisa, né? E Uhum. aos hospícios eram encaminhados, então, desde aquele primeiro momento, todos aqueles que eram considerados perturbadores da ordem, da moral, das normas. E aí eu fiz um rápido levantamento, uma pesquisa. A pesquisadora Monique Gonçalves, se não me engano é da UFRJ, não me lembro agora, ela fez um levantamento de que esse hospício Pedro II, né, que foi criado ali em 1852, né, ele foi criado para comportar 140 pessoas. Anos depois, ele ampliou o seu espaço para comportar o dobro da capacidade. E rapidamente ele já superlotou. Então, já no início dessa história se registra essa superlotação. E ela vai aumentar exponencialmente com a abolição da escravidão, em 1888. Entre 1890 e 1894, teriam sido internados 3.201 pacientes no Hospício Nacional. 4 anos. Nesse período foram criadas as colônias de São Bento e Conde de Mesquita. Isso para ficar no Rio de Janeiro só, porque ainda tem Juqueria, Uhum. que também rapidamente superlotaram, e isso também motivou a criação da colônia Juliano Moreira. E aí a gente Uhum. chega nesse território, tá? Então, antes de eu chegar na colônia Juliano Moreira, alguns pensamentos estavam em embate, né? Esse terreno da história da psiquiatria não é um terreno liso, sem embate, sem disputas de ideias e pensamentos e projetos, né? Uhum. Só que ela serviu, o projeto hegemônico, ele serviu muito bem às políticas higienistas, né, que Uhum. estavam em curso nesse projeto de nação, Brasil, que se alinharam com as ideias eugenistas. Uhum. Então, se explicava, se atribuía, né, na lógica eugenista, se atribuía às situações de sofrimento, de loucura, né, de sofrimento psíquico, ao que eles chamavam de degeneração causada, segundo eles, segundo esse pensamento, a miscigenação. Uhum. Então havia um projeto de embranquecimento da população, né? E de enclausuramento, aniquilamento de todas as formas, né? Racial, né? Da Uhum. população não branca, negros e indígenas, né? A gente também precisa falar dos povos indígenas, né? Inclusive o território É, da Polônia era terra Krenak. sagrada dos Tupinambás, né? Krenak? Sim, não, Tupinambá, mas é que eu lembrei aqui da fala do Krenak, Ah, porque tá. o Krenak conta isso, né? Que ali no o povo Krenak, ali na região do Rio Doce, foi construída uma colônia manicomial, né? Hum, nunca ouvi isso. Então, é, É tem interessante. algumas falas do Ailton Krenak sobre isso.
Ele tem alguém perguntando aqui, porque travou na hora que você estava falando, o nome do manicômio que você citou, né? O primeiro que começa com 140, depois dobra no Rio. É o Alguém. Hospício Pedro II. Pedro É esse II. mesmo, é o que está Ele aqui. que era conhecido também como Palácio dos Loucos, Uhum. tá? Só porque você citou um pouco isso assim, é curioso, né? Porque teve uma época na antiguidade que o louco, ele tinha até de uma certa forma uma função social, uma função de trazer notícias de outro mundo. Assim, eu tava, isso na verdade não sou eu que estou falando, foi uma fala que eu escutei de um psicanalista aqui nos meus estudos, e E ele falando dessa relação, quase como se na antiguidade o louco ele tivesse de uma certa forma uma função quase de xamã, assim. Eu não Uhum. quero interromper sua fala. Eu Interromper. não, tá super bom te ouvir. Tá super bom, é um exercício maravilhoso. Então, não, eu fico assim pensando, né? Eu quando eu tive a primeira vez na colônia, eu vi a exposição Quilombo do Rosário. E eu confesso que eu desconhecia dessa realidade toda que você falou aí, mesmo enquanto mulher artista negra. E por isso também que eu fiquei tão me sentindo na obrigação de compartilhar essas coisas que eu descobri, né? Eu acho que essas lives que eu tô fazendo do Interfaces, ela tem principalmente esse sentido de compartilhar essas informações, porque elas são muito importantes. E eu lembro a primeira vez que eu tive na cela do bispo, né, nesse espaço que eu acho que, se eu não me engano, ele chegou a ficar 13 anos lá, não sei se eu estou errando no número. E a gente teve uma conversa que eu te falei que eu senti uma espécie de uma energia naquele espaço não terapêutico, né? Um espaço de paredes altas sem janelas, um espaço de não promoção de saúde. Eu senti uma energia meditativa e a gente começou a falar sobre uma relação também, de uma certa forma, mística, porque é muito fácil, dentro desse contexto que você falou, patologizar o bispo e falar que ele sofria disso ou daquilo, né? E simplesmente trazer uma patologia. E a gente ficou conversando sobre essa possibilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre um pouco de como você vê, né? Não só de uma perspectiva de jeito algum histórica, mas na convivência com esses artistas e essas pessoas que estão ali na Casa B. Essa relação, dessa relação, para falar também não só dessa realidade, mas para falar também de momento de cura, para apontar até possibilidades para a gente que às vezes acha que está em situações normais, mas que na verdade às vezes está sofrendo angústias mentais que se tornaram normais. Uhum. Porque quantas pessoas que a gente conhece que tomam antidepressivos e remédios e que têm insônia e, enfim, e esses mil diagnósticos da nossa era, né? Uhum. E nesse momento de isolamento social, falar um pouco dessa realidade, né, de um bispo que estava lá dentro e que não tinha o material para poder fazer a sua arte, mas que tinha o olho de achar, o olho de compor,
a ideia de desfiar os tecidos e arrumar a linha para poder tecer e costurar e bordar. E aí, isso dentro lá da Casa B, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que que é a Casa B, Tá, essa relação com esse aspecto que é de saúde e que a arte traz. tá. Isso. Vamos lá, que você trouxe várias coisas, tá? Eu vou É. tentar dar conta. Eu vi que estão ainda perguntando. Então, esse hospício que foi fundado pelo Pedro II é o Hospício Nacional dos Alienados na Praia Vermelha, sim, que também era chamado de Palácio dos Loucos. Aí, a sua pergunta me fez pensar, me voltou de novo para a live anterior com a mãe Celina, né? E uma questão assim que eu achei muito importante, que me tocou muito na conversa de vocês, né? Foi de pensar também essa dimensão do racismo em patologizar e qualificar como, caracterizar como loucura o que não está enquadrado nesse projeto racional, né? Uhum, Cartesiano, positivista, uhum, colonial, né? uhum, E, enfim, chamar de loucura o que não está nessa epistemologia, o que não está nessa cosmovisão. São outras formas, né, que a Sueli Carneiro vai falar em epistemicídio, né? uhum, Então, eu achei isso muito importante nessa conversa. E não se uhum, trata de como a mãe Celina pontuou, tão sábia, né? Que, uhum, que, que, que poderoso ouvir a mãe Celina falando. Não se trata de negar o sofrimento psíquico, né? uhum, Não se trata de dizer que não existe, não é que não existe, não é que não exista o adoecimento mental. Mas eu acho que a gente tem que perguntar antes, né, sobre o quão adoecida essa sociedade é, né? Quanto o racismo adoece a todos, né? uhum, O que que isso produz, esse projeto de humanidade produz enquanto doença num âmbito coletivo e não individualizado, não é? uhum, Então, quando a gente fala em sofrimento psíquico, quando a gente fala em toda essa gama, essa ordem, a gente não pode ficar na patologização desse indivíduo, a gente tem que pensar os adoecimentos que essa sociedade produz. O quão doente é uma sociedade que assiste a séculos genocídios de vários povos, anestesiada. A gente estava conversando antes sobre isso, né, de não estar bem, uhum, de ser uhum, difícil fazer uma live, não estando bem. Mas como tá bem? Tá bem não é sinal de saúde nesse momento, né? Só que uhum, a gente não uhum, pode paralisar nisso, a gente tem que buscar caminhos para se potencializar, né? Para uhum, ficar forte, para criar outros possíveis, né? uhum, E, e eu acredito na arte, na potência da arte, de outras artes, como não nessa arte inscrita numa certa lógica de mercado, né? Mas uhum, nesse potencial de criação que a arte pode nos atravessar, nos abrir, né? Como uhum, desvio, como delírio, como diz a Tânia Rivera. uhum, uhum, Então, vamos lá, você falou do tempo que o bispo passou naquela cela, né? uhum, O bispo, ele ficou internado na colônia Juliano Moreira por 50 anos da vida dele, com intervalos, né? Ele teve um período fora. Mas ele passou 7 anos dentro daquele cubículo que você
visitou lá, que era no pavilhão, no Ulisses Viana, onde eram encaminhados os pacientes considerados mais violentos, né? E ali ele começou a produzir a sua criação. Travou? Parece que o vídeo travou, O seu porque eu te vídeo escuto travou para bem. mim. Tá. E aí ele foi ocupando progressivamente aquele espaço. Mas antes de chegar aí no bispo, na história dele, que tem muito a ver com essa história também espiritual, porque o bispo acreditava que ele estava cumprindo uma missão, né, espiritual. Ele fez toda a obra dele para apresentar a Deus e a humanidade no juízo final. Eu acho que era importante eu voltar ainda na sua primeira pergunta para falar um pouco da colônia Juliano Moreira, que eu cheguei lá e não entrei. Vá Eu acho que adiante. vai dar talvez um chão, assim, um terreno para a gente seguir. Então, assim, a colônia foi criada ali naquele contexto, né? Ela era chamada a princípio de colônia de psicopatas homens de Jacarepaguá. Depois que ela se tornou a Juliana Moreira, em homenagem a esse médico negro baiano que teve um papel importante na história, muito importante na história da psiquiatria no Brasil. E ele tinha um pensamento, uma visão que se contrapunha a essa visão hegemônica eugenista. Né? Uhum. Ele atribuía a esses males, ao sofrimento, às situações da vida urbana, né? E as dificuldades da vida urbana. Então, a colônia Juliana Moreira, quando ela foi criada, ela tinha uma proposta de fazer um tratamento através do trabalho, da praxiterapia. Uhum. O João Henrique Queiroz, ele coordena projetos e pesquisa, pesquisador que está há alguns anos, já está no doutorado, pesquisando a colônia Juliano Moreira, a pesquisa dele é sobre, agora no doutorado, é sobre essa criação da colônia, assim, esses primeiros anos, e o que embasa, né, esse projeto. Mas ela começou com essa proposta, né, da terapia também heterofamiliar, porque, veja bem, isso eu não falei para vocês, a colônia Juliano Moreira, ela fica em Jacarepaguá, né, por isso Obrigada. que é na zona oeste do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio que está assistindo, é uma região que fica distante do centro da cidade. Hoje em dia, usando o transporte público, com metrô, BRT, expresso e tal, do centro da cidade até lá, demora 2 horas. Então, vocês veem, hoje é uma região afastada. Então, lá no início do século XX, demorava muito mais para chegar, né? Então, é uma região imensa ali, o tamanho corresponde mais ou menos ao tamanho de Copacabana, se não me engano. Perguntaram o doutorado de quem? João Henrique Queiroz. Eu Pesquisa. escrevo. Você continua e eu escrevo aqui para ele. É porque Tá, para ele tá travando. tá. É, Então, ela fica nessa região, era chamada de Sertão Carioca, né? Uhum. Então, afastada da cidade, uma região que até hoje continua é, bastante, ela é diferente assim em termos urbanos, apesar de uma série de reformas urbanas que aconteceram aí, ela continua se transformando, né? Mas fica localizada numa região periférica da cidade, né? Então, tá, antes dali ser uma colônia manicomial, ela foi um engenho.
no engenho da Taquara. Uhum. E a gente, no território, ainda tem as ruínas do engenho, inclusive tem um aqueduto lá, tem a ruína da Casa Grande, né? E que se mistura hoje em dia com a ruína do manicômio ali nos seus primórdios. Então é um espaço que tem uma memória arquitetônica também muito importante, que fala não só da história da psiquiatria, mas fala da história do país, né? Pensando se Uhum. Brasil colônia, pós-colônia, em termos. É, e o museu tem uma responsabilidade também com relação a essa memória, né? Uhum. Então, o bispo foi internado lá em 1939, né? Ele teve uma visão que 7 anjos desciam à terra e anunciavam a ele uma missão, e ele saiu em peregrinação pela cidade do Rio de Janeiro e se apresentou na Igreja da Candelária, depois no Mosteiro de São Bento, como esse enviado, né, que veio julgar os bons e os maus. E aí, imediatamente, os frades acionaram a polícia, e o bispo foi encaminhado foi primeiro para a Praia Vermelha e depois, meses depois, ele foi para a Colônia, né? O bispo, Arthur Bispo do Rosário, um homem negro, nordestino, de Estão Sergipe, perguntando se você já sabe que ano ele foi internado, Diana. 39, 39. nascido em Japaratuba, né? Aham. Não, em dezembro, ele teve essa visão é, em dezembro de 38. E aí ele foi, era Natal, véspera de Natal. Então foi no final de 38, em 39 ele foi para a Colônia, Aham. onde ele fica internado, ele tem um intervalo de 9 anos fora, onde ele faz outras atividades e ele trabalhou como atividades subalternizadas, né? Uhum. Trabalhou num hospital pediátrico, fez serviços para uma família, e aí ele volta para a colônia, onde ele fica até o fim da vida, em 89. Né? E onde ele produz esse acervo, né? Essa obra, que é uma das criações mais fundamentais, impactantes, transformadoras, arrebatadoras que se tem notícia. Hoje em dia É, foi é tombada, verdade. né, pelo IFAM, Uhum. foi tombada pelo IFAM como patrimônio, né? E realmente é a missão do museu guardar e estudar esse acervo, né? Convidar pessoas a pensá-lo e a expor e a difundir esse trabalho. É, então, isso é uma das missões do museu. Né? Uhum. Eu posso falar mais de bispo se a gente tiver mais tempo depois, eu acho que as pessoas vão, Agora né, são sempre. 10 horas, a gente tem mais 20 minutos para eu não fazer como eu fiz com a mãe Celina, que acabou a live caindo, eu tive que abrir outra, enfim. Então, é um assunto muito vasto sobre o qual, mesmo depois de 2 anos de residência, eu ainda estou aprendendo muito. Eu confesso que tem muitas coisas das quais você fala que me agitam, pulam dentro de mim, muitas perguntas e inquietações. Então, uma live não dá conta, né? Eu acho importante também, como um bate-papo, que quer compartilhar informações, daqui a pouco abrir para as perguntas das pessoas que estão aqui com a gente, agradecer a presença e usar esses 20 minutos também para isso, assim,
Eu queria muito que você falasse um pouco da Casa B, desse Uhum, espaço de residência artística, é, pelo qual já passaram muitos artistas. Eu fiquei muito uhum, impressionada, sabe, Diana, com como eu falei na semana passada sobre se perguntar sobre os preconceitos. Eu sei que hoje a gente precisa falar, né? A afirmação vidas negras importam, estamos falando sobre isso, mas revelando um pouco sobre como as ignorâncias, às vezes, elas atrapalham, né? Muitas vezes atrapalham as percepções da gente. A minha noção sobre o que era loucura, ela envolvia muitos preconceitos. Então, quando eu cheguei lá na Casa B, ainda desconhecendo muito sobre o tema, que eu vi aquelas pessoas ali produzindo arte, sabe? Que eu conheci um cara como o Arlindo. Cara, a obra de arte do Arlindo. O Arlindo é incrível. Assim, a memória que eu tenho de me dispor a estabelecer uma troca de teatro com esses artistas residentes de lá e olhar para alguns corpos e, por um julgamento visual, achar que determinado corpo não ia dar conta de fazer determinado jogo cênico e, de repente, esses corpos me surpreenderem. E o Arlindo tá lá movendo, se esticando, com o jeito lindo de ser, sabe? O quanto que isso me ensinou. E eu já tô falando, acho, um pouco da minha experiência da Casa B, né? Eu quero muito te ouvir, mas como essa pessoa que tá lá dentro pensando essas proposições, lá dentro tem uma rádio, né? Nas festas tem o carnaval. Eu já fui com o Cícero em festa junina. A importância desse trabalho, porque eu acho que, por exemplo, para mim, me colocando num lugar de semelhança com essas pessoas, na verdade, e não de diferença, nesse momento de isolamento, nesse momento de mal-estar, principalmente psicológico, a arte, para mim, ela tem um lugar, de uma certa forma, de reinvenção, de possibilidade, de abertura, de proposição, de pensamento. Ela dá um sentido para a minha existência. Eu acho que eu não gostaria de falar que a arte me cura, porque eu acho que não se trata de cura, mas de reorganizar, de propor, de pensar, de fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. E eu vi que lá na Casa B tinha inclusive estrutura, né, de beliche, de quartos, que antigamente os uhum. artistas iam, ficavam. Me conta um pouco assim da história, da trajetória, de como tá agora. Sim, sim. O poder de síntese não tenho. Eu não Vou tive, ó, tentar. eu não Não tive. fala, né, gente? Eu não sei, você tá ótimo. Mas olha só, então, eu falei para vocês então que o projeto da colônia ele começou, Colônia Juliano Moreira aí falando, né? De uma forma diferente do que se colocando, né, numa contraforça com relação ao que era o projeto hegemônico. Mas isso virou, isso eu tenho que falar. Isso Uhum, muda. E aí aquela região se torna, sim, um dos maiores manicômios que o Brasil já teve. Um grande depósito de gente, onde pessoas tiveram suas vidas sequestradas. O manicômio é uma situação de gravíssima violência, e não é exagero quando se fala, e você vai ter uma convidada muito importante para falar sobre isso, né? Quando se faz relações com o Holocausto, com o campo de concentração, são situações graves de todas as violações possíveis. Então, assim, manicômio nunca mais. uhum, Com a luta antimanicomial, o movimento pela reforma psiquiátrica, o que as
diretrizes que norteiam essa instituição se transformaram. Então, atualmente, ali funciona o IMAS, que é o Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Juliano Moreira, né? Que se orienta conforme o pensamento da reforma psiquiátrica, mas é preciso entender que acabar com o manicômio não é acabar somente com um espaço arquitetônico. Acabar com o manicômio, o Peter Peubart fala, muita gente fala, manicômio ele é mental, ele é subjetivo. Você falou dos estigmas, dos preconceitos que você tinha, que a sociedade como um todo tem com relação a essa ideia de loucura. E existe uma associação entre loucura e periculosidade que ela não é coincidência. Essa associação é o que fundamenta, né, o que produz esse consenso social de que bom mesmo é tirar do convívio e internar. Então, falando nisso, eu já também estou falando de uma outra missão, vamos dizer assim, não quero ser missionário, que não é isso, mas uma outra responsabilidade do museu, que é romper com esses estigmas em torno da ideia de loucura. Então, a gente precisa, quando a gente fala não ao manicômio, a gente não está falando não ao tratamento, a gente não está negando o sofrimento psíquico, a gente está falando que tem que existir outras formas de cuidar, de tratar, de atender, de dar assistência às pessoas que estão em situação de sofrimento. Tá? Isso. E o museu, então, ele faz parte do IMAS, ele está ligado ao IMAS. Inclusive, a sede do museu é na sede do IMAS, né? Então, o museu é duplamente, é uma instituição de arte. Nós temos o acervo, que a principal coleção é a obra do bispo, mas tem outras obras também. Nós realizamos exposições no museu, né? O museu também empresta obras do bispo para exposições externas. Nós temos um programa de visitas mediadas, né, de ações com a comunidade, com as escolas da região. Então, um museu de arte contemporânea, mas é também um equipamento de saúde. Então, todas as ações, todas as atividades que o museu realiza, em tudo, a gente é arte, saúde e educação. A educação não está só no projeto pedagógico, nas visitas mediadas para a escola. A educação está nos programas que são voltados aos usuários, aos profissionais de saúde. A educação está no cuidado do acervo. A educação está na própria instituição se pensando. Porque a gente está se pensando, né? O tempo todo. E aprendendo com aquele lugar, com aquele contexto, com os artistas de fora que chegam através do programa Casa B, como você, né? A saúde não está só nos trabalhos, no Ateliê Gaia, nas ações que a gente faz voltadas para os usuários dos serviços de saúde. A saúde está no cuidado do acervo, a saúde está nas nossas relações de trabalho, a saúde está em tudo. A arte também, né? A arte como campo de pesquisa, como campo de ação, como método, como experiência, como zona de contato. Então, tudo a gente pensa arte, educação e saúde, né? E aí, então, além do acervo, programa de exposições, a gente tem a Escola Livre de Artes, que é um programa do museu que reúne alguns projetos, ações, né? Um deles é o Ateliê Gaia, que é um coletivo de artistas que se formou ali na colônia, na década de 90, que agora é ligado ao museu, desde 2013, se não me engano. A Raquel está aí, ela vai lembrar a data. E dele participam artistas que foram usuários dos serviços de saúde mental. Temos o trabalho da Patrícia Ruth aqui atrás. Então, tem o Arlindo Oliveira, que você mencionou, o André Bastos, a Patrícia, Clóvis Aparecido, Jane Almendra, Sebastião, Pedro Mota, Vitor Alexandre,
Eu falei fora da ordem, espero que eu não tenha alfabética, espero que eu não tenha esquecido ninguém. Não, são 10, tá faltando, não falei um. Leonardo Lobão, tá? Tá bom. E cada artista com a sua pesquisa, sua poética, sua história, seus interesses, e o nosso papel é apoiar, pensar junto, trabalhar junto, pesquisar, de certa forma, colocar em contato, né, com outras instituições, com outros artistas. Tem o programa de residência artística Casa B, do qual você faz parte, né? Esse programa começou em 2016, antes da minha entrada no museu. Eu entrei em 2017, já teve um edital. Atualmente a gente recebe projetos, propostas, ou algumas residências são realizadas dentro de um projeto de exposição de pesquisa que a gente esteja realizando, né? E a gente avalia as nossas possibilidades e a afinidade da proposta, né? Mas, assim, o que é fundamental nesses projetos é que exista essa disponibilidade de contato numa relação de reciprocidade, né? Nesses afetos, nesse aprendizado, né? Um entendimento de que o artista não vai para lá para fazer uma residência para chupar o exótico do contexto e fazer um projeto e desaparecer. A ideia é que haja de verdade uma relação, né, de partilha, né, de aprendizado coletivo, de pensar novas práticas artísticas, novos modos de fazer, né, e a gente junto se repensando enquanto instituição aí. Tem programa de geração de renda e de integração psicossocial com oficinas, é, oficinas culinárias, de bordado, Já está mosaico, respondendo aqui, música, comentando. audiovisual, tem a rádio, que você mencionou. Então, são uma série de ações e propostas que acontecem especialmente no nosso centro de convivência, que é o Polo Experimental, né? Então, são ações que são voltadas pensando para essa relação territorial, do convívio, do encontro, da relação ali naquele território, naquele contexto, mas que também não se quer prender ali, mas que se deseja circular, entender que a cidade, o mundo. Então, o Arlindo, a Patrícia já fizeram, o pessoal do Gás já participou de exposição em São Paulo, aí a gente viaja todo mundo junto e vai fazer exposição, vai ver outras exposições, então pensando que essa circulação também ela é fundamental. Uau, é muita coisa, né? É muita coisa. Nossa, eu fui Eu nem atravessada falei por, tudo. eu fui atravessada por muitas sensações e sentimentos, assim, de memórias, de coisas, que é uma experiência realmente, assim, para mim, muito forte, transformadora. Você falou que a Raquel tá aí, então eu acho que é um papo que não tem fim, né? Então, numa próxima oportunidade, chamar a Raquel, que é diretora do museu, para estar aqui também conversando e dando continuidade a essa nossa conversa, numa busca que eu acho que é sempre pela gente, né? É uma pergunta da residência que você me fez e que eu fico repetindo para mim o tempo inteiro. E a gente já agora são 10h16 e a gente tem 4 minutos. Eu vou de qualquer forma já, né, vai que caia, agradecer a presença de vocês que ficaram aqui, né, nessa tela. Para mim, que sou do corpo. Para Diana, eu acho que eu posso falar que para Diana também, assim, é uma experiência com a qual a gente está se adaptando, mas olha quanta coisa, né, que a gente pôde trocar aqui. Então, agradecer a presença de vocês, agradecer a Diana pela sua fala.
Eu sempre digo que eu nunca saio igual depois de uma conversa com você, assim, sempre me transforma. Agradecer ao Museu Bispo do Rosário, ao Interface estar fazendo parte nesse mês da luta antimanicomial e que eu tenho isso mesmo como uma missão e abrir para perguntas aí, se alguém que está, vocês que estão assistindo tiverem perguntas, questões para mim ou para Diana com relação a tudo que a gente conversou, agora é a hora. E então eu vou te fazer uma pergunta, Diana. Quando falam assim, patologizam, eu não quero falar o que que eu acho, né? Então deixa eu elaborar a pergunta. Quando patologizam o nosso presidente não, esse despresidente, essa coisa que está aí, inclusive fora Bolsonaro. Quando falam assim, ele é louco. Você pode falar um pouco sobre isso, assim? Olha, eu não sou psicóloga, não faço diagnóstico, tá? Mas assim, a única coisa que eu acho importante falar é que loucura não tem nada a ver com perversidade. Uhum, Loucura, loucura, perversidade, perversidade. uhum, Então, acho que esse tipo de fala corresponde a uma estigmatização da loucura. uhum, É importante a gente não alimentar esse tipo de fala. uhum. É isso. Então, eu vou encerrar a live, não vou deixar cair, com essa afirmação que a gente trouxe hoje, e que a gente precisa trazer todo dia, que é vidas negras importam. E que a gente pense, mas não só pense, que a gente proponha e se movimente nessa direção. Porque não é só uma ação, não pode ser só uma ação de rede, não pode ser só uma ação virtual. Então, se as vidas negras importam, qual é a ação que eu faço no meu dia para que essa frase faça sentido? Então, a gente não ficar só no discurso, mas a gente partir para a ação. Se a gente realmente acredita e quer que essas vidas tenham importância. Então, eu acho que com essa proposição, com esse sentimento, com essa missão, eu agradeço a você. Eu te agradeço. Tá aí. Saiu melhor do que o que eu entrei, com certeza. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente. Obrigada, gente. Tá bom? Boa noite. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.